Quando a gente pensa numa cirurgia, a sutura parece até a parte mais simples, não é? Mas, na verdade, por trás de cada ponto existe um universo de ciência e técnica. E é sobre isso que vamos falar hoje. Olhando para uma imagem como essa, com essa precisão toda, fica a pergunta, né? Como é que se chega nesse nível de detalhe? Pois é, não é um palpite. A resposta está numa abordagem bem metódica. A gente vai explorar esse passo a passo, começando lá do básico, do fio, e indo até a técnica perfeita para cada situação. E para construir esse conhecimento, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, os fundamentos dos materiais de sutura. Depois, a grande diferença entre os fios absorvíveis e os não absorvíveis. Aí a gente entra nos padrões básicos de pontos. E para fechar, como cada um desses padrões age no tecido. Ok, então vamos começar pelo começo de tudo, entendendo o que faz um fio de sutura ser considerado ideal para o trabalho. A sutura perfeita, sabe? Ela seria fácil de manusear, daria um nó super firme, aguentaria qualquer tranco e, claro, não causaria nenhuma reação estranha no corpo. Só tem um pequeno detalhe. Essa sutura ideal não existe. A escolha é sempre um equilíbrio. O cirurgião precisa pesar o que é mais importante para cada caso. E para ajudar nessa escolha, os materiais são divididos em algumas categorias bem importantes. Se o corpo vai absorver o fio ou não, se ele é de origem natural ou sintética, e se é feito de um fiozinho só ou de vários trançados. Cada detalhe desses muda completamente a aplicação. E de todas essas classificações, a mais fundamental talvez seja essa. O fio vai sumir com o tempo ou vai ficar lá para sempre? Vamos entender essa diferença. O ponto-chave aqui é o tempo. A regra é bem clara. Se o fio perde a maior parte da sua força em até 60 dias, ele é absorvível. O corpo simplesmente o decompõe. Agora, se ele aguenta o tranco por mais tempo, ele é não absorvível. Fica lá, quietinho, encapsulado pelo tecido, dando um suporte duradouro. E essa tabela aqui é ótima para a gente ver isso na prática. Olha só o Cattegut, de origem natural. Em 2 semanas ele já perdeu metade da força. Agora compara com a polidioxanona, um fio sintético. Ele demora muito mais para perder a resistência e leva meses para ser absorvido. A escolha entre eles depende totalmente do tempo que aquele tecido precisa para cicatrizar. Bom, já entendemos os fios, mas não adianta nada ter o melhor fio do mundo se a técnica, o padrão do ponto não for a correta, né? Agora a gente vai ver como essa escolha é tão importante quanto a do material. A gente pode dividir os padrões em 2 grandes famílias. De um lado, os interrompidos. Pensa neles como pontos individuais, um por um. Do outro, os contínuos, que é um fio só, do começo ao fim. O interrompido é mais seguro, porque se um ponto arrebenta, os outros continuam lá, segurando as pontas. Já o contínuo é bem mais rápido de fazer, só que tem um risco. Se ele falhar em um lugar, a linha inteira pode se soltar. E esse aqui é o famoso ponto simples interrompido. É o mais básico, o arroz com feijão das suturas. Cada ponto é independente, o que dá uma segurança danada e distribui a tensão de forma bem equilibrada ao longo da ferida. Muito bem, a gente já falou do fio e já falou do padrão. Agora é a hora de juntar tudo e entender o resultado final. Qual o efeito que essa combinação toda tem no tecido e na cicatrização? Pensar dessa forma ajuda muito. A gente pode agrupar os padrões em 3 objetivos principais. O primeiro é a aposição, para juntar as bordas. O segundo é a inversão, para virar as bordas para dentro. E o terceiro é o relaxamento, para aliviar a tensão. Cada um tem um propósito muito específico. Começando pela aposição. O nome já entrega, né? A ideia aqui é deixar as bordas da ferida perfeitamente alinhadas, bem encostadinhas uma na outra. O objetivo final é ter uma cicatrização mais rápida e, claro, com a menor marca possível. E aqui a gente vê alguns exemplos. Olha só o simples interrompido que a gente acabou de ver. Ele é ótimo para pele, para fáscia, lugares que precisam de um fechamento bem seguro. Já o intradérmico é o queridinho quando o resultado estético é a prioridade número 1. Agora vamos para um conceito totalmente diferente, a inversão. Aqui a gente quer de propósito virar as bordas do tecido para dentro. Pode parecer estranho, mas isso é essencial para suturar órgãos ocos, como o estômago ou a bexiga. Mas por que fazer isso? Para criar uma vedação. Simples assim. Ao virar as bordas para dentro, padrões como o Lambert e o Cushing criam uma barreira que impede que o conteúdo do órgão vaze e cause uma contaminação. É uma técnica muito engenhosa. E por último, temos as suturas de relaxamento. A função delas é aliviar a tensão na ferida. Às vezes o tecido está tão esticado que se a gente só juntar as bordas, os pontos podem rasgar a pele. É aí que esses padrões entram em cena.
Pontos como o U vertical, por exemplo, são aplicados mais longe da borda da ferida. Com isso, a força se espalha para uma área maior, aliviando a tensão bem ali, na linha de cicatrização. É um detalhe que faz toda a diferença, principalmente em cirurgias reconstrutivas. No final das contas, isso nos leva a uma reflexão. O que realmente promove a cura? É o fio que une ou a técnica que é aplicada? A verdade é que não existe um único herói nessa história. A cirurgia é uma dança delicada entre o material e a habilidade de quem o utiliza. É essa sintonia fina que garante o sucesso.